Flamengo ganha a concorrência de gigantes pelo meia Evander. Mais de 20 mil ingressos vendidos em apenas 3 horas. Flamengo sonda lateral colombiano que joga na MLS. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de quinta-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos, minhas queridas, começaram a nos assistir, já deixa o like de vocês, deixa no começo do vídeo, chegando lá no fim vocês acabam esquecendo. E você que não é inscrito, tá vendo o botãozinho preto aqui embaixo escrito inscrever-se? Se inscreve e ajude o nosso canal a chegar a 5 mil inscritos. Estamos aí com 4.940 inscritos, falta pouquinho, falta aí 60 inscritos para nós batermos essa meta. E outra coisa, nós estamos com uma campanha nas redes sociais. Você vai ganhar uma jaqueta da Seleção Brasileira original, mais uma camisa do seu time de coração, seja lá qual for o seu time. Ah, mas PQD, eu não quero ficar com a camisa e não quero ficar com a jaqueta. Você vai receber R$ 1.500 na sua conta via Pix. Ação na internet por apenas 3 centavos. E aqueles que adquirirem mais cotas ainda vão ter um prêmio surpresa. No final da campanha aí vocês vão ter um prêmio surpresa. Então vamos aqui para as notícias, que a notícia é o que interessa e o resto não tem pressa. Vou deixar o link afixado nos comentários, né? Eu disse que eu não ia mais falar sobre Everton Ribeiro, mas não tem como não falar, né? Tem duas situações aqui que eu tenho que falar sobre Everton Ribeiro. A primeira, o substituto de Everton Ribeiro para assumir a faixa de capitão no Flamengo. Segundo informações apuradas aí pelo Coluna do Fla, Gerson é escolhido para poder assumir a faixa de capitão de Everton Ribeiro. Exatamente isso aí que vocês estão ouvindo, né? Nos últimos jogos aí do Campeonato Brasileiro, o Everton Ribeiro ficou no banco de reserva e por algumas vezes o Gerson assumiu a faixa de capitão. E pelo que tudo indica, ele será aí o escolhido para tal função, né? Falando ainda sobre Everton Ribeiro, né? O Everton Ribeiro viaja para a Bahia, onde fará exames médicos e vai assinar o seu contrato com o Bahia. Ele volta ao Rio de Janeiro no final de semana para poder se despedir dos seus companheiros no CT Ninho do Urubu, onde será exposta aí as 11 taças que ele conquistou no seu tempo de Flamengo. E não termina aí também não. Ele terá sua despedida no Maracanã. O Bahia aí já cedeu o jogador entre janeiro e fevereiro para que ele possa se despedir da sua torcida no Maracanã. E será no jogo contra o Vasco da Gama entre o dia 3 ou 4 de fevereiro. Né? Ele vai vir no Maracanã, não vai jogar porque ele já é jogador do Bahia, mas ele estará presente, vai entrar em campo, vai saudar a torcida, vai ser ovacionado, vão bater palmas para ele. É isso aí. Essa aí foi uma atitude muito maneira mesmo do Bahia, né? E falando aqui sobre saída de Everton Ribeiro, Gerson como futuro capitão aí do time rubro-negro, né? Flamengo só tem agora 4 jogadores remanescentes daquela linda campanha de 2029. Aqui, ó, Gerson é um dos poucos remanescentes. Assim, Gerson é um dos 4 atletas da história da geração de 2029 que ainda permanece no elenco. No entanto, é importante ressaltar que o Coringa deixou o clube para jogar no Olympique de Marseille da França e retornou no ano passado. Além do camisa 20, ainda seguem no Flamengo Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Portanto, o time que ganhou a Libertadores 2019, no dia 23 de novembro de 2019, já saíram do Flamengo Diego Alves, que se encontra sem clube, Rafinha, que está no São Paulo, Rodrigo Caio, infelizmente, sem clube, Pablo Mari, no Monza da Itália, Felipe Luiz, aposentado, William Arão, Panathinaikos da Grécia e Everton Ribeiro, que foi para o Bahia, né? Agora, vamos aqui uma outra situação, foi vinculada aí pelo jornalista Vene Casagrande, que o Flamengo está aí atrás de Yuri César.
Yuri César, que foi cria do Flamengo, foi das categorias de base, foi vendido. E o jornalista Vene Casagrande trouxe a seguinte informação. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Vene Casagrande do SBT Esporte Rio, em uma publicação no seu perfil oficial no X, antigo Twitter. O jornalista aponta que as conversas entre o clube estão adiantadas. Abre aspas para o que disse Vene. O Flamengo tem interesse em Yuri César e tentará um empréstimo do atacante junto ao Ali. Conversas já estão em andamento. O jogador é cria do Flamengo e é destaque do mundo árabe, fecha aspas, escreveu Vene Casagrande. Tá? Em contrapartida, Marcos Braz veio a público e desmentiu essa notícia do Vene Casagrande. Né? O Vene Casagrande, que foi chamado aí por Diego Ribas de o homem das meias verdades. Eu gosto muito do Vene Casagrande, eu não estou desmentindo ele, mas estou trazendo aqui uma entrevista do Eric Faria com o Marcos Braz. O Eric Faria viu essa notícia e foi consultar Marcos Braz, né? E sim, olha só, Marcos Braz revela se Flamengo vai ou não atrás de Yuri César. Nas últimas horas surgiu a notícia de que o Flamengo tentaria o empréstimo do meia Yuri César junto ao Shabab Al-Ali, clube de Dubai. A informação foi dada pelo jornalista Vene Casagrande do SBT. Entretanto, em contato com Eric Faria da TV Globo, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, negou o desejo de repatriar o jogador que nasceu nas categorias de base do Mengão. Falar em Eric Faria, quero parabenizá-lo, que Eric Faria agora será comentarista. Parabéns aí, sou muito fã do Eric Farias, que ele seja muito feliz nessa nova função. Abre aspas aqui pelo que disse Marcos Braz. Flamengo nunca teve interesse no Yuri César. Respeitamos o atleta, o passado dele no clube, mas jamais conversamos sobre o nome de Yuri. O resto é especulação sem nenhum fundo de verdade, disse Marcos Braz para Eric Faria na tarde da quarta-feira ontem. E o agente do jogador, Ciro Almeida, continuou bancando. A Vene Casagrande disse que existe interesse por parte do Flamengo, sim. Aí o que foram fazer? Foram consultar Bruno Spindel, o gerente executivo do Flamengo. Bruno Spindel disse que o jogador foi oferecido ao Flamengo pelo seu representante. E ele disse o seguinte: vários jogadores são oferecidos ao Flamengo. Se todos os jogadores oferecidos ao Flamengo for uma negociação, não vai ter espaço para colocar todo mundo. Então, assim, o representante está querendo dar não estou desmentindo ninguém, uma hipótese, está querendo valorizar o passe do jogador, dizendo que há o interesse do Flamengo no atleta. Aí desperta o interesse de outros clubes, que é geralmente isso que acontece, né? Então, resumindo isso aí, vamos mudar aqui de assunto. Sampaio Corrêa e Flamengo, né? Mais de 20 mil ingressos vendidos em apenas 3 horas para o jogo em Belém, né? O Flamengo encara aí o Sampaio Corrêa pela 5ª rodada do Campeonato Carioca e os ingressos para a partida começaram a ser vendidos ontem, quarta-feira, dia 3. E em apenas 3 horas, 20 mil bilhetes foram comercializados para o embate marcado para o estádio Mangueirão. A bola irá rolar às 21h30, horário de Brasília. Assim, a expectativa é que 53 mil pessoas lotem o estádio e, caso isso aconteça, será o recorde de público do Mangueirão após a reforma. A marca que lidera é de 49.807 torcedores, números alcançados entre Paysandu e Amazonas pela 2ª rodada do quadrangular da Série C do ano passado. Para a torcida do Flamengo superar os demais ingressos, né, para o duelo com o Sampaio Corrêa, seguem as vendas aí no online através do www.ingressos.com. Os bilhetes variam aí de 100 a 400 reais. Eu acho caro. Acho caríssimo. Vai lotar pelo carinho e o amor que a torcida tem pelo Flamengo. Mas os preços dos ingressos estão altíssimos. Não tem como você ir para o estádio, levar seu filho, levar sua esposa, fazer um lanche. Está complicadíssimo. Você tem que, no máximo, ir a um jogo por mês, sem condições, né? Então vamos lá, o Flamengo fará aí 4 jogos na região norte e nordeste, no próximo dia 17.
O Mengão encara o Audax em Manaus. Depois, dia 21 de janeiro, o adversário será o Nova Iguaçu, em João Pessoa, que tá dando aquela polêmica lá, né? O dirigente de um clube lá chamou de jogo ridículo, falou um monte de impalpérios, né? No dia 27, o mais querido vai a Natal para duelar com a Portuguesa. Enfim, no dia 31 de janeiro, pega o recém-promovido à Série A do Cariocão Sampaio Corrêa. Para o jogo de Belém, existe a expectativa que o time titular esteja em campo. Na estreia em Manaus, o Flamengo deve ir com força máxima. Depois a delegação segue para os Estados Unidos, onde fará parte da pré-temporada e dessa forma o rubro-negro jogará em João Pessoa e Natal com o time de garotos da base. No entanto, depois o planejamento prevê que o Flamengo saia de Orlando, nos Estados Unidos, diretamente para Belém. Ou seja, neste momento, a ideia é que o time titular entre em campo no estádio Mangueirão contra o Sampaio Corrêa. A estratégia do rubro-negro será carimbada, afinal, na próxima semana, após a reapresentação do grupo marcado para 8 de janeiro. Segunda-feira, agora o Flamengo se reapresenta, né? O Gabigol, como já falei, se reapresentou ontem, já começou a treinar, está com um preparador físico lá, está com um fisioterapeuta, tudo à disposição dele para que ele tenha uma boa pré-temporada aí, se livrando das lesões que ele disse que teve desde o Mundial de Clubes do ano passado. Agora eu pergunto, por que a assessoria de imprensa do atleta não veio a público nos comunicar, o Gabigol está passando por problemas e papapá? Não, deixou ele ir lá no Podpah para poder fazer essa revelação. Eu acho que o Flamengo paga muito, né, para esse setor não trazer as informações devidas para a torcida. Então, vamos lá. Trocando aqui de assunto, né? Falando de Gabigol, o Corinthians continua de olho na contratação do atacante Gabigol. Cara, demais. Para o início da temporada de 2024. No entanto, o centroavante rubro-negro tem a multa rescisória de 700 milhões de reais para equipes do futebol brasileiro. Vai pagar? Não está pagando os jogadores que estão lá, devendo pra caramba, mas isso aí é problema dele. Daqui a pouco, deixa o meu Coringão em paz, se mete no seu time. Então tá bom. Gabigol tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano. No entanto, para tirar o centroavante do clube rubro-negro, os interessados terão que desembolsar altos valores. Isso porque, para a equipe do futebol brasileiro, a multa rescisória é de 700 milhões. Já para time do exterior, a cifra é de 33 milhões de euros, cerca de 161 milhões de reais na cotação atual. A informação foi publicada aí pelo jornalista Fred Gomes do GE. Postei um vídeo aí que tem matérias do Sport TV, Fred Gomes, né, dando as suas narrativas aí, também tem da ESPN Brasil, né? Então, vamos trocar aqui de assunto. Flamengo ganhou concorrência de gigantes para a contratação do meia Evander, ex-Vasco. Cara, o Marcos Braz falou que o Evander é jogador classe A para substituir Everton Ribeiro. O que acontece? A gente traz as informações para vocês, né? Só que a gente eu não conhecia o jogador, a gente vai pesquisar. É um bom jogador, sim, é um bom jogador, envolvido em algumas polêmicas, chegou a ser punido no Vasco da Gama por conta disso, né? Mas é um jogador preguiçoso, é um jogador que não recompõe, é um jogador que não ajuda a marcar, é um jogador que gosta de bolinha no pé, diferente das características de Everton Ribeiro. É um jogador que cai mais pela esquerda, né? Pela esquerda ali nós temos Eric Pulgar, nós temos aí o Cebolinha, né? Mas o Cebolinha é atacante, mas ele cai lá pela esquerda. Nós temos ali o Bruno Henrique. Então, assim, o Everton Ribeiro era um jogador que jogava mais pela direita, né? Então, assim, o Evander é um bom jogador, mas não é um jogador para ser o substituto de Everton Ribeiro. Não é um jogador que tem as mesmas características, não é um jogador tão técnico quanto o Everton Ribeiro. Então me desculpe aí, Marcos Braz, sei que você gosta muito do jogador, tem um laço aí com a família do cara, mas dizer que ele é uma contratação nível A, não é. É o melhor jogador, está sendo considerado o melhor jogador lá do time dele. Pô, beleza, parabéns, show de bola. E outro é o Luiz Henrique aí, ex-Fluminense,
Como eu já falei, o Flamengo não desistiu ainda, continua nas tratativas. O Fluminense fez uma oferta, o Flamengo cobriu essa oferta e aguarda resposta, né? Então, seguindo aqui, o mercado da bola está agitado para Palmeiras, Flamengo e até mesmo para o Galatasaray da Turquia. Equipes que disputam a contratação do meia Evander, atualmente no Portland Timbers dos Estados Unidos. O jogador de 25 anos, revelado pelo Vasco, entrou no radar dos clubes brasileiros e pode aí ser uma das novidades na Série A na temporada de 2024. O Verdão, que até o momento anunciou apenas 2 reforços para 2024, o Flamengo só anunciou um, busca aí ampliar seu elenco e realizou sondagens pelo meia que se destacou na Major League Soccer. As informações são do portal Nossa Palestra, confirmada pela Gazeta Esportiva. Buscando aí fortalecer ainda mais o seu elenco para a próxima temporada, o Galatasaray, clube da Turquia, também está na disputa pelos serviços do jogador. Então, além de Palmeiras, agora o Flamengo ganhou a mais um concorrente pelo atleta, que é o Galatasaray. Então, mudando aqui de assunto, né, falando sobre o mercado da bola, Flamengo sonda lateral colombiano que joga na MLS, diz portal norte-americano, né? Com Wesley e Mateuzinho valorizados no mercado, não sei que valorização é essa, o Flamengo deve buscar um lateral direito, caso perca um dos crias do Ninho do Urubu. Sabemos que Mateuzinho está envolvido aí em transação entre Flamengo e Corinthians. Teve aquela proposta do Bragantino, que eu já trouxe em outro vídeo, o atleta recusou, trazendo uma irritabilidade para o Bragantino, para o Massa Bruta, que está dificultando a contratação de Léo Ortiz para o Flamengo e deve dificultar também aí de Juninho Capixaba, né? Então, seguindo aqui, de acordo com o portal norte-americano MLS News, o rubro-negro procurou informações sobre Santiago Arias, de 31 anos, que jogou última temporada no Cincinnati dos Estados Unidos e agora está livre no mercado. 31 anos, na Major League Soccer, não foi renovado seu contrato. Será que o atleta é tão bom assim? Então, Santiago Arias tem passagem pelo Sport de Portugal, PSV da Holanda, Atlético de Madrid da Espanha, Bayer Leverkusen da Alemanha e Granada da Espanha. Em 2023, o lateral fez 32 jogos, 3 gols e 2 assistências pelo Cincinnati. Além disso, o jogador costuma ser convocado pela seleção do país natal. A última partida pela Colômbia foi no dia 12 de outubro contra o Uruguai, quando atuou 90 minutos. E sem contrato, né? Apesar de ter sido aí titular e em boa parte da temporada no Cincinnati, o clube optou por não renovar o contrato de Santiago Arias. Dessa forma, o lateral está livre no mercado, ou seja, o time que contratar não terá custos, de acordo com o relato do portal MLS News. O colombiano aí seria uma boa opção para quem adquirir o atleta. Eu sei lá, eu não conheço o atleta, vou pesquisar sobre ele para trazer essas informações para vocês e deixar vocês mais inteirados, né? Vou ver vídeos dele, eu vou ler mais coisas sobre ele e no próximo vídeo eu devo trazer informações mais detalhadas. Então, galera, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!